Lá para o século 7 a.C., 7, 8, o rei da Frígia morreu e não deixou herdeiros. Então, foram consultar ao oráculo para saber o que fazer diante da falta de um sucessor à coroa da Frígia. O oráculo disse que um camponês iria chegar de carroça na Frígia e este camponês deve ser nomeado o novo rei. Passaram 3 dias e Górdio chegou na Frígia, um camponês, chegou lá na carruagem. O oráculo tinha falado determinadas características da carruagem e identificaram. Então, logo deram a coroa para Górdio, foi o novo rei. Górdio, assim que ele morreu, deixou seu reinado para seu filho, Midas. Midas assumiu o reinado, fez um belo reinado, só que morreu também sem deixar herdeiros. Górdio, assim que ele recebeu a coroa, ele pegou esta carruagem, que foi intuída pelo oráculo, a carruagem pelo qual ele chegou na Frígia, ele levou para o reino de Zeus e amarrou com um nó num pilar lá no salão lá do Olimpo, onde ficava o reino de Zeus, um nó firme. Nesse sentido, quando Górdio morreu, Midas assumiu. Midas fez um ótimo, excelente governo, teve um excelente reinado, só que morreu também sem deixar herdeiros para a coroa, para assumir o trono. O que fizeram? Foram novamente consultar ao oráculo, que deu uma nova informação. Segundo o oráculo, aquele que conseguisse desamarrar o nó, retirar aquele nó que foi dado da corda para amarrar a carruagem de Górdio no pilar lá no salão lá de Zeus, no reino de Zeus, no Olimpo, aquele que conseguisse seria o novo rei. Não somente isso, mas ele ganharia, a palavra naquela época é ganharia, toda a parte considerada, que era falada na época, chamada na época de Ásia Menor, muito concorrida na época. Passaram 500 anos e ninguém conseguia desamarrar lá, desatar o nó. Foi quando Carlos Magno, Alexandre o Grande, chegou, estava passando por perto da Frígia e tal, e ficou sabendo de uma carruagem que estava amarrada com um nó bem dado e que tinha essa profecia de um oráculo sobre a pessoa que viesse a conseguir desatar o nó, ganharia a Ásia Menor, e a Ásia Menor era um lugar onde Alexandre o Grande tinha grandes ambições. Então Alexandre o Grande foi lá. Só que Alexandre, ele fez de uma forma diferente. Nesses 500 anos, todo mundo que foi lá desatar o nó, desamarrar o nó, tentar retirar o nó, tentava pelos meios convencionais. Os meios convencionais. E sabemos que existe uma energia muito negativa e que contamina as pessoas, que é o fato das pessoas terem uma tendência a repetir comportamentos padrões, que é algo que você não deve fazer. Alexandre o Grande era um imperador, um cara alfa. Com ele não tinha essa de repetir comportamentos. Então, quando ele chegou lá para olhar o nó, ele refletiu, parou, refletiu
sobre o porquê que será que ninguém conseguiu e o que ele deveria fazer para desatar aquele nó. Mas foram, assim, um breve período de reflexão. E logo ele sacou a espada e cortou a corda com a espada. O que ninguém tinha pensado em fazer nesses 500 anos. E foi assim que ele desatou o nó, a profecia do oráculo se fez e ele conquistou a Ásia Menor na época. Esse é um fato. E tem diversas variáveis no que diz respeito a reflexões diante dessa história. Isso não é um mito, tá? É uma história. Não é um mito, mas poderia ser, tranquilamente, porque é uma história que se repete metaforicamente nos dias de hoje, onde a maioria das pessoas, diante de situações surgidas sem que elas esperassem, situações emergenciais, situações onde ela tem que pensar rápido, ter um poder de decisão. Diante de situações como esta, as pessoas têm uma tendência a repetir comportamento padrão. O que é repetir comportamento padrão? Fazer exatamente o previsível, fazer exatamente o que todo mundo iria fazer diante da situação lá pela qual se apresentou a ela. E isso deve ser entendido por você em situações onde você deva tomar uma decisão quanto ao seu trabalho, uma decisão importante no que diz respeito a inventário da família, decisão sobre o futuro dos seus filhos. Não que você vai decidir mais, né? Enquanto eles são menores, você tem um poder aí de influenciar. Decisão sobre como ganhar dinheiro no momento em que o Covid, o vírus, está aí se alastrando e está havendo lockdown, etc. Pessoas desempregadas. E, no que diz respeito a essa questão econômica diante do Brasil e não vou nem falar no mundo, vou meter no Brasil. A situação econômica do Brasil diante dessa situação que está ocorrendo aí, do Covid-19, existe uma tendência, leia-se, essa tendência é algo muito gritante para quem está na Matrix. Para quem está fora da Matrix, isso aí não deve ser motivo de preocupação, mas eu vou explicar. Existe uma tendência econômica o desemprego aumentar, as coisas piorarem, as previsões são altamente pessimistas. Só que aquela pessoa que pensa da mesma forma que Alexandre o Grande pensou, ela, em vez de ser prejudicada numa situação como esta, né, Covid-19, Brasil e tal, ela consegue se beneficiar, ela consegue tirar proveito dessa situação. Quando eu digo tirar proveito, não é tirar proveito em detrimento de outras pessoas, de forma alguma. É ter ideias que, ao serem implantadas diante de uma situação como essa, são ideias que vão se multiplicar no sentido de prosperar.